Olha, a lei municipal que proíbe a utilização de animais para testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal foi sancionada em 2014. Bom, para falar sobre a importância e possíveis avanços dessa legislação, eu recebo agora a veterinária, a Karen Capilé, que é coordenadora de bioética e bem-estar animal da ONG Fórum Animal. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Vamos lá, então, qual que é a importância dessa lei, essa lei que é de autoria do deputado estadual Feliciano Filho e que completou agora, em janeiro, 4 anos. Qual que é a importância que ela tem, além aqui para a cidade de São Paulo, para o país, para o Brasil? Então, o fato de São Paulo ter sancionado essa lei foi muito importante porque São Paulo é um polo tanto industrial quanto cultural. Então, a partir da ocorrência dessa lei aqui, vários outros estados também seguiram a mesma coisa, né? Então, São Paulo acaba sendo pioneiro, né? Exatamente. Como em várias outras questões já aconteceu, né? E essa lei, ela é uma lei muito bem planejada, assim, o projeto de lei é muito bom, a justificativa é muito coerente, muito boa. Então, isso ajudou muito os outros estados seguirem o mesmo, assim. Quais estados que a gente pode citar que também seguem essa lei? Então, além de São Paulo, a gente tem o Paraná, Amazonas, Pará, o Rio de Janeiro, bem recentemente, e... Bom, enfim, já tem aí bastante estados. E agora, Minas Gerais, a gente está lutando bastante para que a gente consiga derrubar o veto do governador e seja mais um estado também a aderir, né, a essa lei. Quais que foram os avanços? A gente obteve avanços nessa lei durante esses 4 anos? O que a gente pode citar? Sim, a legislação é bem importante porque ela dá visibilidade para o assunto, né? Traz para a agenda e faz com que as pessoas passem a pensar naquilo obrigatoriamente, né? Mas a legislação não é suficiente. Então, assim, de avanço, as empresas elas se sentem pressionadas a desenvolver os métodos alternativos, a usar os métodos alternativos por causa da lei, né? E existe a concorrência entre as empresas. Então, uma vez que uma empresa desenvolve ou produz um produto, né, adequado, as outras também querem seguir e tal. Então, esses avanços existem, né, a partir da lei. Porém, apenas a lei não é suficiente, tem que haver discussões, né, as pessoas têm que entender exatamente o que a lei significa, né, qual é o motivo. Falta um conhecimento mais amplo, público. Discussões, né, assim, para que não seja apenas uma lei, né. Em casos da indústria farmacêutica, o texto ele não diz nada em relação aos testes feitos pela indústria farmacêutica? Não diz nada a respeito. Ele é bem específico apenas para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfume e os seus componentes. Não diz respeito a produtos de limpeza. Já houve muita confusão assim com isso. Algumas pessoas achavam que os produtos de limpeza estavam inclusos, mas não. São só os cosméticos mesmo. E a indústria farmacêutica também não é abordada pela lei. Karen, qual que é a importância que tem? A gente sabe que tem algumas frentes parlamentares pelo Brasil que apoiam essa questão. Qual que é a importância que tem essa colaboração aí entre a sociedade civil e os parlamentares? Essa colaboração é extremamente importante, porque até um tempo atrás, né, essa lei é de 2014, até um pouco antes disso, muitas discussões ficavam só na teoria, assim, né? Essa questão de defesa dos animais, assim, recentemente começou a ganhar espaço no parlamento, né? Então, essa união entre os parlamentares, a sociedade civil e as ONGs é extremamente importante para que as coisas realmente aconteçam. Senão fica só aquela coisa assim de discutindo, mas não tem avanço. E um certo preconceito também, né, da sociedade por achar que essas pautas relacionadas aos animais são menos importantes. Então, houve uma época que isso era ridicularizado, assim, se, por exemplo, ONGs, né, ou um parlamentar propunha, né, um projeto, era sempre visto como uma coisa desimportante por serem animais. E hoje já não é mais assim, né? E graças a essa união. E um exemplo disso é o crescimento aí
do mercado vegano no país, né? De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, o vegetarianismo ganha cerca de 2 mil novos adeptos no país por semana. Ou seja, tem tudo a ver essa relação, né? Sim, tem tudo a ver. Inclusive, quando, por exemplo, essa lei, né, que proíbe o uso de animais para testes de cosméticos, né, para o desenvolvimento, teste e experimentação de cosméticos. Não proíbe a comercialização, só os testes. Então, por exemplo, os produtos que forem se adequar a essa lei, eles teriam que vir com rótulos, né, para que as pessoas consigam diferenciar um do outro. E aí, né, estando lá o rótulo, a pessoa vê a palavra, ela busca saber o que é aquilo. Então, quanto mais tem projetos de lei, quanto mais tem discussão, mais vai aumentando as pessoas que conhecem, né, o veganismo, que se interessam e que aderem, né? Então, vai aumentando. A gente tem aí informações que o mercado vegano cresce aí cerca de 40% ao ano, né? Existe algum motivo, algum indicador para essa mudança de comportamento aí da população, do consumidor? Então, a gente pode pensar em 2 motivos, né? Não tem como ter certeza exatamente qual é o motivo, mas 2 coisas acontecem. Uma é que as pessoas realmente estão sabendo mais as coisas que acontecem com os animais. Antes era mais velado, agora tem mais informação, né? Pela internet e tudo mais, pelas ONGs e os ativistas, então a informação emerge, né? E, ao mesmo tempo, passa a haver mais produtos também, então mais discussão, né? Existe a visibilidade do assunto, né? Os produtos, eles trazem, né, o nome no rótulo, e as pessoas veem o nome e dá visibilidade para o tema, né? Então, um pouco é por causa disso, né? O aumento de produtos veganos traz visibilidade para o veganismo. E também outro motivo seria a conscientização da população pela informação, né? A gente tem, inclusive, falando em informação, a gente tem o site, né, do Fórum Animal. O que as pessoas podem encontrar lá no site? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Fórum Animal é uma ONG, né, que tem cerca de 140 afiliadas em todo o Brasil. E a gente luta por diversas causas, né? Essa para parar os testes de cosméticos com os animais é uma delas. E no nosso site a gente tem todas as outras campanhas, né? E essa luta contra os testes em animais é uma luta em parceria com outras ONGs também, né? A gente tem a Humane Society International aqui no Brasil, que tem uma campanha bem interessante, que é Liberte-se da Crueldade. Então, junto, em parceria, a gente consegue fazer bastante coisa. Essa questão de Minas Gerais, a gente está bem otimista que a gente consegue derrubar o veto, porque exatamente a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei, né, que proibia o teste com animais, mas o governador vetou e a gente conseguiu derrubar o veto. Então, a gente acha que consegue novamente, graças a essa união, assim, das ONGs e de alguns parlamentares também, né? Ok, tá certo. Queria agradecer a participação da veterinária Karen Capilé, que é coordenadora de bioética e bem-estar animal da ONG Fórum Animal, conversando aqui com a gente um pouquinho sobre a lei municipal que proíbe a utilização de animais para testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal, que foi sancionada em 2014. Karen, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.